quando ela quis retornar, não é que era tarde ou cedo, é que ele não queria mais. Então essa história aqui foi vivida por uma pessoa que me confiou, em um momento que ela veio conversar comigo em um local onde eu tinha uma loja que eu vendia sino dos ventos, artigos que o pessoal chama de artigos esotéricos, artigos, eu não sei, eu chamo, artigos para quem gosta, né? Porque não direcionava para um segmento religioso, e sim para as pessoas que gostam de ter um quadro, eu tenho ali um quadro, né, uma mandala, e isso retrata aí alguma coisa que vem para agregar naquilo que a pessoa se sente bem na casa dela, no ambiente que ela está, e não direcionado para um segmento religioso. Então essa pessoa veio falar comigo e falou assim: Marcos, eu estava no meu casamento já de muito tempo, de muitos anos, na verdade, e só que estava numa rotina, eu senti que entrou numa rotina. Depois de muitos anos eu percebi isso, que meu marido trabalhava muito, ele era uma pessoa atenciosa com os filhos, porém não estava me levando mais para passear, a gente não saía mais para fazer muitas coisas que fazíamos no início ali do nosso casamento. Daí eu falei para ela, falou, isso aí não é que tem que ser assim, não é que é obrigado a ser assim, mas acaba caindo numa rotina, num normal. Aí cabe um ou outro tá aí se puxando, um traz daqui, outro puxa dali, para poder tentar não viver. A vida não é assim, casei e vai ser assim até o final da vida juntos. Salvo se existe alguns que sim, mas a maioria não. A maioria não. E o que aconteceu? Ela falou, quero viver a vida, eu quero aproveitar a minha vida. E ela saiu, falou, eu vou sair, ela saiu, conheceu pessoas, e acabou se envolvendo com uma dessas pessoas. Ela se envolveu, porém ela continuava casada, ela estava dentro da casa dela, ela falou, vou sair com as amigas, vou dar uma volta, vou tomar um chá com as amigas, eu vou ao shopping com as amigas, mas na verdade ela já não estava fazendo isso, ela estava saindo com uma outra pessoa. E se envolveu com aquela coisa, aquela paixão, né? Aquela coisa que acontece momentaneamente. Eu sempre falo, paixão, ela vem e passa. A paixão, ela tem tempo, né? Para começar e tem um tempo para terminar, assim como tem a vida da gente, mas a paixão, nós vamos falar aqui de relacionamento, é muito rápido, é uma chama, né? Um fogo que acende, sobe e depois vai e cai no lugar comum. E aí pode ser que vai acontecer de ir para aquela rotina, ou pior do que estava na vida que ela estava levando. Então ela falou, Marcos, eu fui viver tudo isso, foi muito bom no começo, ele me levava para passear, a gente saía, a gente ia para aqueles, né, local para ter nossas intimidades, foi tudo maravilha, me abraçava, me beijava, alisava meus cabelos, fazia tudo aquilo que eu já não estava tendo mais no meu casamento. Meu marido, é claro, ela falou, meu marido me tratava bem dos meus filhos, a gente tinha nossos momentos de intimidade, porém já não era com aquela intensidade. E eu estava sentindo falta disso, desse calor, dessa situação. Porém, como toda paixão, quando começa, ela esfria, acabou por esfriar com essa pessoa. E até então, eu até nesse meio termo, para não ficar tão assim chato, eu peguei para o meu companheiro e falei, olha, eu vou pedir um tempo pra gente, uma separação. Ele até foi muito bacana, ele falou, não, bacana, dá um tempo para você esfriar a sua cabeça, para ver o que está acontecendo, você não está me explicando o que não está sendo direta comigo, porém, eu vou entender, né? Você vai para uma casa de um parente, vai para casa de alguém conhecido, você vai querer alugar um espaço aí, ou vai para uma outra casa que a gente tem lá, que está fechada, que não está alugada. Ela falou, não, eu vou alugar um espaço para mim, para que eu possa ter aí, me sentir um pouco mais, não de liberdade, mas um pouco mais eu comigo mesmo. Eu quero viver um pouco eu comigo mesmo para saber o que está acontecendo comigo, que até eu estou me achando estranho. Porém, ela não falou para o companheiro, para o marido dela, que já estava vivendo um relacionamento ali extra, né? E o que aconteceu?
quando acabou aquela chama todinha da paixão, aquela situação que ela estava envolvida e percebeu que caiu numa rotina pior que do casamento, porque essa pessoa não supria tudo aquilo que o marido dela supria. Só supriu ela para um momento, alguns momentos ali que ela já tinha vivido. Então, quantas, né, digníssimas aí, a gente fala dos 40 a mais, tá? Dos 40 a mais, já viveram a vida, muitas, a maioria, creio eu, já viveram, né, um namoro, um casamento, alguns já separaram, já entraram em outro casamento, mas creio eu que não tinha necessidade dela sair desse relacionamento dela, assim, pedir um afastamento, já envolvido com alguém, ou naquele desespero. Aí vocês deixam um comentário de vocês, o que vocês pensam disso, que vai ter o final da história para entender o que aconteceu, e se vocês também vão concordar ou discordar, deixa uma opinião aí em relação ao marido dela, que se tornou ex-marido. Quando tudo isso aconteceu, que caiu a situação, a gente fala assim, a ficha, né, para quem é dos 40 a mais vai entender o que eu estou falando, né, quando cai a ficha, ela tentou retornar para o marido e ela se abriu com ele. Ela foi assim, naquele momento ela foi honesta, coisa que ela deveria ser, não sei se ela foi desonesta no começo, coisa que ela não foi no começo ali, honesta em falar. Ela falou, olha, aquele momento que eu pedi para você, na verdade eu já estava envolvida com uma outra pessoa, porém, em relação ao nosso casamento, que tinha esfriado, que, né, já não estava sendo mais a mesma coisa, eu conheci uma outra pessoa. Ele só parou, falou, pera um pouquinho, só vou te fazer uma pergunta, só uma pergunta, que eu já devo até ter a resposta aqui, mas eu quero ouvir da sua boca. Você teve alguma intimidade com ele? Você teve intimidade com ele? Ela falou, sim, eu tive. Ele falou, eu te amo você assim, de uma forma que não dá nem para explicar, mas eu não quero você na minha vida, eu não quero você na minha casa, nós vamos para a justiça, vamos ver o que você tem de direito, eu vou te dar tudo o que for de direito, mas eu não quero mais ver você, não quero ter mais você na minha vida. Ela tinha 2 filhas. As filhas tiveram que participar depois da situação, né? Teve que se abrir com as filhas. As filhas falaram, mãe, eu amo a senhora, mas eu quero ficar com meu pai. Porque meu pai, nesse tempo que a senhora saiu, que a gente nem sabia o que estava acontecendo, meu pai permaneceu aqui, fazendo o que ele fazia, sempre continuou fazendo, trabalhando, cuidando da casa, dando a atenção que ele podia dar para a gente, dando todo o carinho que ele podia dar. Ele, em momento algum, ele se envolveu com uma outra pessoa, ou ele falou, pelo menos, que ele queria se envolver. Então, muitas vezes, a pessoa naquele afã, né, naquela coisa da separação, ou de um desentendimento com o companheiro, com o namorado, com o esposo, sai do relacionamento e busca um outro relacionamento e já se envolve de uma forma já fazendo tudo. Não é dos 40 a mais, é até normal, não tem nada dos 40 a menos, também tudo normal. Porém, se a pessoa ainda não tem certeza que é isso que ela quer viver, que ela realmente já se desligou por completo dessa pessoa, que essa pessoa que dava toda a atenção a ela não está dando mais, que ela encerrou, ela fechou o ciclo dela, se envolva com outra pessoa. Faz o que tem que fazer, namore, se apaixone, tenta, vai morar junto, case novamente. Mas se não tem certeza, não faça isso, ou tente não fazer. Eu estou aqui só fazendo um comentário, falando de uma história que uma pessoa me contou, quando ela veio, eu até falo, né, se consultar, ela veio pedir aqui um aconselhamento, né? Eu, naquele momento, não sei se eu estava com propriedade para isso, porém, era o que eu fazia ali, né, vendendo os artigos, né, aspas, religiosos, e eu tinha minhas leituras, eu lia bastante, ainda gosto de ler bastante, e falei a ela, olha, não vou tirar a razão dele, nem vou dar toda a razão para ele. Talvez naquela época, né, eu estava com 40 a menos, eu não estava no 40 a mais ainda, hein? Talvez eu fizesse a mesma coisa que ele. Então eu não sei se isso seria por causa do machismo,
aquela coisa, eu sou homem, com homem não pode acontecer, não sei. Deixa seu comentário aqui, dá o seu likezinho aqui no nosso canal, nos ajude que esse canal possa estar crescendo, por conta que não é que eu quero ganhar likezinho, não é que eu quero só que você se inscreva no canal, é que muitas pessoas estão, talvez nesse momento, passando por uma situação dessa, um pouco perdido, já de repente procurou um psicólogo, procurou uma amiga para conversar, um amigo, mas não teve ainda alguém que pudesse falar do jeito que eu falei, essa história que aconteceu. E pode estar acontecendo com muitas pessoas nesse momento. Então quando você deixa seu like aí, se inscreve no canal, o canal ele entende que outras pessoas vão gostar, estão gostando também. Se você gostou, outras pessoas vão gostar do tema. É assim que o canal funciona, né? Chama de algoritmo, né? Você curte aqui, daqui a pouco reprisa para você em outro canal, outra situação. Então é isso aí. Por isso que eu peço para vocês que deixe seu like, se inscreva, ou dislike, não gostou, vai lá também, ó, não gostei, deixa o dislike, se inscreva no canal, não querendo se inscrever também não tem nenhum problema, porque eu não tô aqui assim, aquela coisa, eu vou crescer um canal, fazer um canal crescer para monetizar, para viver do canal, que eu não dependo disso, né? Trabalhei minha vida toda para me manter. Então o canal ele está sendo uma ferramenta para interagir com vocês aí. Eu daqui falei em outro episódio, tem outra live, está aqui na playlist, sobre quando você se desliga de uma situação, quando você já não está vivendo aquela situação, como que é a solitude, ou é a solidão que chama, e continua também, porque a pessoa quando sai desse relacionamento, que no caso dessa pessoa que veio falar comigo, essa mulher, essa digníssima, ela foi viver a solidão, não foi solitude, porque ela estava muito mal, ela ficou muito mal, ela já estava em depressão, estava já procurando médicos para poder fazer o tratamento. Não sei como ela está hoje, espero que esteja bem, espero que esteja viva, com saúde, porque foi nos meus 40 a menos, eu já estou de 50 a mais. Gostou do canal? Se inscreva, deixa seu like. Vou até indicar aqui, ó, O Segredo dos Anéis, é um livro muito bom para quem de repente passa por uma situação, ou não passou, mas aqui tem uma história muito bonita também. É um livro muito bom para ler, Segredo dos Anéis. Eu estou fazendo aqui, não sei nem se o canal aqui vai deixar, porque aqui eu estou fazendo uma propaganda de um livro, né? Mas quem é que não? Tem aqui a autora, tem tudo. Não é um livro que retrata nenhum tipo aí de coisa adversa ao bem, nada que retrate isso. Isso aí. Meu nome é Marcos, eu estou agora com esse propósito de estar trazendo essa mensagem para vocês, de interagir com vocês. Vou estar falando da minha vida também, do que se passa com ela, do que se passou. Vou falar do meu casamento, lá, né, no meu primeiro casamento, o que aconteceu, o momento que eu tive na solidão, o momento que eu tive até num momento de depressão por conta do relacionamento, né, por conta de ter me desligado de uma pessoa, eu não ter tido paciência, ou a pessoa já não teve mais paciência comigo, se desligamos. Depois houve a sofrência, sim, cada um foi sofrer do seu lado. E às vezes acontece isso no relacionamento, a pessoa está vivendo por um motivo de uma discussão, de um já não entender o outro, naquele momento se desligam e vão já para um outro relacionamento. E vai viver tudo aquilo. Porém, pode acontecer de tentar retornar, tentar voltar. Uma das pessoas pode falar, não, agora eu não te quero mais. Porque você foi viver, você foi beijar outra boca, você foi se abraçar em outros braços, foi sentir o outro calor, e agora, mesmo os dois ainda tendo ali um sentimento. Então, quando sair de um relacionamento, sair desse... no momento, tente ter um pouco mais de prudência, um pouco mais de calma, porque você pode ainda estar gostando daquela pessoa, aquela pessoa ainda pode gostar muito de você, e você não se apercebeu disso. Tanto os digníssimos como as digníssimas aí. Esse canal aqui não é para polemizar, para falar mal de ninguém. Aqui é para nós trocarmos informações, onde você vai deixar seu comentário, vai dar seu parecer, aquilo que você pensa. Olha, poxa, eu penso disso. Ah, não tem nada a ver, é normal. Isso acontece com muitas pessoas, depois volta, tá tudo bem. Tem uns que falam, não, para mim eu não aceito isso de jeito nenhum, de maneira alguma, de forma alguma que eu vou aceitar isso. Então cada um tem uma maneira de observar, de agir, de interagir com essas situações. Então tá aí, deixe seu comentário, que seja um comentário bacana, nada de... Acho que usar um canal, entrar num canal para, sabe, falar umas
falar besteira, ofender, né, tecer ofensa, falar, pô, pessoa, esse cara tá aí, meu nome é Marcos, não é cara, falando esse monte de coisa, ele deve estar vivendo uma sofrência. Não, nada disso, eu tô aqui interagindo com vocês, contando história, e vou contar muito mais história, porque eu atendi muitas pessoas. Eu não sou formado em psicologia, eu tenho um curso de parapsicologia, porém estudei um pouco de psicologia e também atendi pessoas com aconselhamentos, devido a uns segmentos que eu vim durante a vida. E não vou falar aqui em religião, nem religiosidade, que o canal não é esse propósito, né? Eu falar, porque eu vim no berço evangélico, porque eu passei ali por isso ou por aquilo. Não, não é isso não. Devido ao conhecimento de vida e devido à situação onde eu aconselhava pessoas ou dava um parecer, né? As pessoas me chamavam assim, Marcos, eu preciso de aconselhamento. Eu falava, vou te dar um parecer. Quem sou eu para te aconselhar? Mas a pessoa, não, Marcos, poxa, aqui quando a gente conversa com você, você sempre tem aí uma resposta legal, você sempre dá um parecer, muitas vezes você é direto, objetivo, né? Pega ali na veia mesmo, porém é bom, né? Um despertar, né? De repente vem para você um insight aí, você passa para a gente e dá um despertar. Eu fico feliz por saber que, né, pude servir nessa terra para alguém ou para algumas pessoas nesse sentido, e espero que possa servir para você também aí. Até o próximo vídeo, até o nosso próximo encontro.